Bom dia, monsenhor. Bom dia, Cunha. É um prazer estar aqui com o senhor. Nós que somos diretores da comunidade Santa Rita, o senhor presidente e eu diretor administrativo financeiro, para a gente conversar um pouco sobre o terço em nome de Jesus. Então, eu queria já passar para o senhor a palavra, para o senhor nos contar a origem desse terço, como foi que o senhor, através do Espírito Santo, conseguiu criar esse maravilhoso terço. A vida é assim, Cunha. Uma ocasião, dormindo, acordei há não muito tempo, há pouco tempo, porque esse terço começou agora há pouco tempo, e eu acordei falando Jesus, Jesus, Jesus. Aí eu pensei, nós precisamos aprender a interpretar os sinais de Deus. Deus se comunica a cada um de nós através de sinais. E muitas vezes nós não percebemos os sinais de Deus ou não sabemos interpretar os sinais de Deus. Quando eu acordei de manhã, tinha dormido muito bem, tudo certinho, falando o nome de Jesus, e eu fiquei pensando, o que será que Jesus quer com essa mensagem que ele me mandou? Aí, pensando bem, falei, acho que ele quer que a gente repita o nome dele, né? Muitas vezes. Aí eu fui buscar, lá em São Paulo, Apóstolo, um texto que calhasse bem com esse terço em nome de Jesus. Que é esse texto que você conhece, muitos já conhecem que estão rezando o terço, em nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, consegui um texto que seria a base do texto, desse texto em nome de Jesus. Aí pus esse texto, falei com os amigos, tá bom. E eu estou sabendo que muita gente está rezando esse terço. Isso afevora a nossa fé, nosso amor a Cristo. Tudo que a gente precisa é estar sempre unido a Deus. E esse tercinho é fácil, porque é rápido e sempre estamos ouvindo o nome de Deus. Isso mesmo. Esse trecho de São Paulo, se não me engano, é na carta aos Filipenses. Filipenses 2:10. 2:10, né? É uma carta muito bonita, né? De São Paulo. Como tudo de São Paulo, né? São Paulo, Paulo, eu diria que é o número 1, como... São Paulo é o grande apóstolo, né? Que sai de perseguidor dos cristãos ao maior de todos os apóstolos, né? Percorreu o mundo daquela época, né? Percorreu o mundo levando o evangelho. Começa a sua conversão na estrada de Damasco, quando ele cai do cavalo, Ananias não quer encontrar porque temia. Aí o senhor, não, recebe Paulo, ele é um vaso de eleição. Aí o Paulo começa a fazer as suas pregações. Aí são as coisas milagrosas de Deus. Isso faz parte dos mistérios de Deus, né? Esse mistério que eu acabei de falar a você, que a gente precisa saber interpretar. Tudo que acontece na nossa vida, na minha, na sua e de todo mundo, tem um sentido. Por que aconteceu isso? É isso que nós temos que descobrir com a nossa amor a Deus. E é isso que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas não entendem por que aconteceu isso, aquilo, chegam até a se revoltar contra Deus. Em vez de elas procurarem entender o que Deus queria dizer,
tem um efeito contrário. As pessoas se revoltam porque as pessoas querem que Deus pense como ela pensa. Se Deus não pensa como a pessoa pensa, então Deus está errado. E ao contrário, nós temos que ter essa sensibilidade para aprofundarmos naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Tá certo. E esse texto, ele, como o senhor falou, é muito simples, né? Sim. É um texto que dura aí de 3 a 5 minutos no máximo. No máximo. E que dá para a gente rezar em qualquer situação, né? Qualquer situação. Às vezes a gente para num trânsito, o trânsito está congestionado, a gente aproveita e reza esse texto. É rapidinho, invoca o nome de Jesus e ele, com certeza, vem nos proteger em todos os momentos. É o que tem acontecido comigo. Eu saio com o motorista, ele vai fazer um serviço, eu fico no carro esperando ele fazer o serviço. E nesse meio tempo dá para rezar até 2 vezes o terço, porque vai buscar um pão, qualquer coisa, até chegar lá na padaria, pegar o pão, pagar, etc. Eu no carro ali sentado já rezei um terço, ou muitas vezes 2 terços, dependendo da fila que está lá na padaria. Então, você vê, a gente não perde 1 minuto. Todas as vezes que a gente quiser, a gente tem oportunidade de rezar. E a gente reza muitas vezes o terço em nome de Jesus nesses períodos em que a gente é obrigado a esperar alguém. Ou você vai numa consulta médica, ou você vai ao dentista, ou você vai num escritório, qualquer coisa. É sempre... E é facílimo, porque você decora esse tercinho aqui, Ave Maria você sabe, o Pai Nosso você sabe, então não precisa você estar com... Basta ter o terço. Se não tem o terço, conta nos dedos. Jesus, 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 Jesus... E depois de 10 vezes, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra, nos abismos, e toda a língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. É o Filipenses, capítulo 2, versículo 10º. Isso mesmo. É muito interessante. Eu aprendi com o senhor, foi muito bom para mim. Eu também tenho feito essa oração constantemente. De manhã, a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é rezar esse terço e tenho sido abençoado com isso. Então, eu agradeço muito ao Senhor por essa inspiração do Espírito Santo de ter trazido esse terço para nós. Agora, eu não sei se o senhor prefere o senhor mesmo explicar como se faz o terço ou se o senhor quer que eu fale. Você vai explicar. Eu, por exemplo, quando viajo, vou viajando para Ribeirão Bonito, que é minha terra, ou vou para Araraquara visitar o Cônego Bento e tudo, é uma oportunidade de a gente rezar o terço. Eu rezo o terço grande, né? Aquele terço, o grande, o terço, o rosário. E nos intervalos eu rezo esse tercinho aqui. É um momento, né, que a viagem corre muito bem, você viaja tranquilo, você não tem preocupação, as barberagens que os motoristas fazem na estrada, você não se irrita. Então tem uma série de benefícios. Então eu vou pedir a você, Cunha, que você explique, né, com as suas palavras esse tercinho, né? Em nome de Jesus. Tá certo. Então, vou explicar. Tá aqui, ó, o terço em nome de Jesus. Quem tiver interesse pode pegar ou no Santuário de Santa Rita ou lá nos cemitérios, que tem lá à vontade para quem precisar. Mas nós vamos deixar registrado aqui também para as pessoas que ouvirem essa nossa conversa, para que eles aprendam, então, a rezar esse terço. Então, vamos começar, né? Olha lá, você já deu bom dia a Jesus? Reze o terço em nome de Jesus. Ele dura apenas 3 minutos, fortalece a nossa fé e nos torna fiéis seguidores de Jesus. A gente começa o terço na cruz, no crucifixo, né? E aí a gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vem então as palavras de São Paulo. Ao nome de Jesus,
dobre todo o joelho na terra e nos abismos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Em seguida, nós rezamos um Pai Nosso, que é a nossa primeira conta aqui do terço, e rezamos nas 3 Ave-Marias, a primeira Ave Maria em honra de Pai, de Deus Pai, a segunda em honra de Deus Filho e a terceira em honra de Deus Espírito Santo. Aí nós rezamos o Glória a Deus, nessa conchinha aqui, que é próxima a essa bolinha aqui, e em seguida a gente reza em cada conta Jesus, 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 Jesus e Jesus. São 10 vezes. Nas contas do intervalo, a gente volta a rezar essa oração inicial, que é: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Filipenses 2:10. E assim a gente vai repetindo até que nós rezemos os 5 mistérios, e com isso nós encerramos esse terço. Tá correto, monsenhor? Perfeito. Você acha que não deu nem 3 minutos. Não deu nem 3 minutos, porque eu não rezei ele inteiro. Tá certo? Mas é bem rápido mesmo. É bem rápido. E vale muito a pena. É o jeito de nós estarmos sempre Jesus nos nossos lábios e no nosso coração, né? Exatamente. Porque o que sair da nossa voz é que brotou do nosso coração. Exatamente. É o nosso coração que pulsa o nome de Jesus o dia todo, né? Tá certo. E então a gente aprende com o coração a também pronunciar o nome de Jesus. O coração não para. Se ele parar, a gente morre. Então a gente está sempre invocando o nome de Jesus para estarmos sempre unidos a Ele. Isso é uma graça de Deus, que esse tercinho, então, possa servir de ajuda espiritual para muita gente. Muita gente tem que rezar, demora. Não. Isso ele vai fazer com que a pessoa vê que a gente precisa rezar e acostumar a pessoa. A pessoa acostumando, ela reza 1 hora, 1h30, parece que foi de 5 minutos que rezou. Por quê? Porque está concentrado em Deus. E a nossa vida só tem sentido quando nós estamos concentrados em Deus. O nosso coração se abre para isso, e isso faz muito bem para a gente, né? É isso mesmo. Agora, a gente poderia, monsenhor, nós estamos na Semana Santa, né? Hoje é terça-feira da Semana Santa. E nós vamos ter aí a Sexta-feira Santa e o mais importante, que é a ressurreição de Cristo no domingo. Então, a gente podia aproveitar esse momento e o senhor gravar uma mensagem para todos da comunidade Santa Rita, da Capela de Todos os Santos, e deixar uma mensagem para todos nós, para a gente encerrar esse papo, que foi muito, muito produtivo e muito prazeroso. Eu lembro que estamos dentro da Semana Santa. O tríduo principal é quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo é a ressurreição. Quinta, sexta e sábado nós estamos naquela preparação. Quinta-feira é a Eucaristia, sexta-feira é a morte de Jesus, o sábado já é a ressurreição de Jesus, e vem um domingo da ressurreição. A Páscoa se repete todos os anos, para que nós recordemos todos os anos. Está lá na Bíblia, quando o povo judeu passou pelo sofrimento, que eles foram escravos dos egípcios, as portas dos templos, das suas casas foram tingidas de sangue, aí o anjo exterminador passava à frente. E depois o texto fala que isso seja para sempre uma recordação do sofrimento que o povo judeu passou, para mostrar também o sofrimento de Cristo, que veio para nos salvar pelo seu sangue derramado. Então a Páscoa é a maior festa da igreja, é a festa que Cristo nos salva, né?
E o exemplo de salvação, Jesus mostra que ele veio para todos os pecadores, para todos aqueles que o procuram. Estava Jesus cercado de dois malfeitores, dois ladrões. Um condenava Jesus, dizendo: se você é o Deus, me tira da cruz. É lógico que ele estava falando isso influenciado pelo demônio, porque ele não ia imaginar tanta coisa. E depois, na Bíblia também, que na terceira tentação, Jesus falou: em tempo oportuno o demônio viria para derrubar Jesus. E o tempo oportuno melhor que o demônio teria era derrubar Jesus da cruz. Fazer com que Jesus descesse da cruz, mostrasse que era Deus. Mas se ele fizesse isso, nós todos não teríamos a remissão dos nossos pecados, não teríamos a redenção dos nossos pecados, não seríamos remidos dos nossos pecados. Por isso que a Escritura diz que Jesus foi fiel ao Pai todos os instantes da sua vida, até a morte e morte de cruz. E com Jesus nós temos que ressuscitar, porque todos nós também temos as nossas dificuldades, as nossas tentações, e nós só vamos ressuscitar com Jesus se nós permanecermos firmes. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a outra. Para nós cristãos não tem outro caminho, não tem outra verdade. Eu sou o caminho, é Jesus. A verdade é Jesus, a vida é Jesus. Por isso vocês estão agora nesse período da Páscoa. Que essa Páscoa seja uma Páscoa de saúde para todos os nossos funcionários da paróquia, da comunidade religiosa Santa Rita de Cássia, para toda a nossa diretoria, para todas as pessoas que frequentam a Santa Rita, frequentam o cemitério acompanhando a missa do domingo às 10h30. Nós somos uma família só, nós somos todos irmãos. Muitas vezes nós estamos divididos, iludidos por orgulho, por vaidade ou qualquer coisa que seja. Nós temos que ser unidos na fé, unidos no amor a Deus, unidos como cristãos. Jesus dizia: amai-vos uns aos outros assim como vos amei. É o grande mandamento, O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, ao próximo como nós vemos. A nossa fé é uma fé baseada em Cristo Jesus. Então eu quero desejar para todos vocês: não passem a Páscoa só nas festas humanas. Passe uma Páscoa numa festa cristã. Uma festa que o principal é Cristo, que veio para nos salvar. As coisas do mundo aqui no mundo ficam. As coisas de Deus nós levamos para a eternidade. Que vocês sejam sempre abençoados por Deus. Cada Páscoa que vocês passarem é uma ressurreição que vocês vão tendo na vida, imitando o Cristo que ressuscitou para subir aos céus. Sejam felizes, uma feliz e abençoada Páscoa a todos, e o meu abraço. Nós vamos agradecer, né, Monsenhor? Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade, né? Que a gente possa voltar a conversar dessa forma para mostrar um pouco do que a comunidade faz, né, das atividades que o senhor faz, já com 92 anos se aproximando aí, mas com gás total, né, muito bem, com a cabeça maravilhosa, sempre transmitindo para todos nós uma mensagem positiva e de amor a Deus e ao próximo. Muito obrigado. Eu também agradeço, Cunha, suas palavras, muito obrigado. Agradeço ao Dimas aqui, agradeço ao doutor Junqueira, estamos no estudo aqui dele, ao Pedro, que é o filho aí, né? Que Deus abençoe todo. O Pedro, o filho do Junqueira também, o Zequinha, né? Que sejam todos felizes. E a nossa Raquel, que sempre está conosco, né? A Raquel merece também as nossas felicitações. Muito obrigado, senhor.